Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um Clique Entrevista. Nosso convidado aqui hoje é ex-presidente da Uni, ex-deputado federal, ex-prefeito de Nova Iguaçu, ex-senador e hoje vereador do Rio, Lindbergh Farias. Muito prazer. Para mim é um prazer estar aqui, Fabrício. Peço desculpa pela voz, que eu tenho falado muito. Estou numa caminhada, estamos aqui hoje, estamos em Campos, mas estou rodando todo o Norte Fluminense. Ontem você esteve em Conceição. Estive em Conceição, Carapebus, passei já em São Fidélis, né? E daqui eu vou para a região dos Lagos. Vou fazer uma agenda em Saquarema, Cabo Frio, vou acabar em Casimiro de Abreu. Esse período tem que rodar muito mesmo. E vamos lá, agora falando de política, indo direto ao ponto. Você hoje é vereador do Rio, Isso. mas foi senador, teve um papel importante entre 2011 e 2018, que foi a defesa do governo Dilma. Isso. Teve um protagonismo muito grande. Em 2018, o PT perde a eleição. Há uma onda conservadora também que ganha muito corpo, tanto na Câmara quanto no Senado. E naquele momento ali o senhor não se reelegeu como senador. O que o senhor pensou naquele momento? O senhor chegou a questionar, assim, pô, será que nós estamos no caminho certo mesmo? Olha, Fabrício, primeiro agradecer esse espaço aqui. Olha, eu estava lá em Brasília naquele período do que a gente chama do golpe. O afastamento de Dilma Rousseff, depois a prisão do Lula. Eu estou convencido que fizeram um processo ali orquestrado para impedir que o Lula fosse eleito presidente da República. 7 de abril de 2018, exatamente 4 anos atrás, o Lula foi preso. E hoje eu estou aqui 4 anos depois, com todas as condenações contra o presidente Lula anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma decisão da Organização das Nações Unidas diz que aquele processo foi um processo fraudulento. E a gente está vendo aí, a gente está numa eleição que o Lula lidera. O último Datafolha, o Lula aparece com 53% dos votos válidos. Está havendo uma virada no país. E por que, na minha avaliação, está havendo uma virada no país? Porque a vida do povo piorou muito, Fabrício. Nós estamos com 33 milhões de brasileiros passando fome. É como se a gente tivesse retrocedido 30 anos. O Brasil, na época do Lula, saiu do mapa da fome. Voltou. Nós somos o único país do mundo que saiu do mapa da fome e voltou. Um desemprego enorme. As pessoas estão sofrendo. Olha o preço do arroz, o preço do tomate, do óleo de cozinha. Olha o preço do botijão de gás, que era R$36. Tem muita gente, se você for no hospital, aqui, você vai ver a ala de queimados, está cheio de gente lá. Porque as pessoas estão cozinhando com álcool de cozinha, não tem mais dinheiro para comprar botijão de gás. Então está havendo uma virada muito grande no Brasil, né? Eu acho aquele período que você falou, 2018, que eu perdi a eleição, eu sempre fui muito... As pessoas podem me acusar de algumas coisas. Uma coisa que não pode dizer de mim é que eu não fui leal, firme e que tive sempre do mesmo lado. Eu acredito muito no presidente Lula, acredito muito na causa que o Lula defende, que é a causa da inclusão desse povo, e ali eu paguei um preço. Paguei um preço alto por manter as minhas posições, por defender o que eu achava que era certo. E naquele momento não era fácil, né? O juiz Sérgio Moro hoje tem um grau de desmoralização, tem muita gente desacreditando, todo aquele processo, mas naquela época que a gente enfrentou. E eu não me arrependo. Mas estou muito feliz com essa perspectiva de virada nesse momento, entendeu? Há algumas semanas atrás nós recebemos aqui o Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara. Ele falou que agora é um momento que os velhos políticos vão voltar, que acabou a nova política. Ele tá doido para voltar, né? O senhor acredita que esse pessoal... Eu acho que não. Eu acho que não, porque o que as pessoas querem, na verdade, é uma política de inclusão social. Que alguém que olhe para o povo mais pobre. O Eduardo Cunha foi protagonista de todo aquele golpe, né? E acabou do jeito que acabou, mas ele conspirou o tempo inteiro. A Dilma foi reeleita em 2014, Dilma não governou. Eduardo Cunha não deixou a Dilma governar. Essa turma não... O povo não está querendo a volta dessa turma. Na minha avaliação, não é isso. Agora, o povo está querendo a pacificação na política. O povo está querendo novamente voltar a ter emprego. O que vai decidir essa eleição, eu estou convencido, é a vida do povo. E você sabe das minhas posições, minha maior crítica a esse governo Bolsonaro é que ele briga com todo mundo, briga com o Supremo, briga com isso, briga com aquilo.
E é como se ele não tivesse preocupação com a vida das pessoas. Eu vi o discurso dele no dia 7 de setembro do ano passado. Ele falou de tudo. Agora não falou o que está fazendo. Eu já fui prefeito. As pessoas querem saber o que é que você está fazendo. Ele não se preocupa. Ele não diz o que está fazendo. Eu participei de um debate com um defensor do Bolsonaro. Eu perguntei para ele: me diga 5 coisas boas que Bolsonaro fez para o povo mais pobre. Ele gaguejou e não soube dizer. Nós temos nos nossos governos o que o Lula fez. Por exemplo, nós estamos aqui no Norte Fluminense. Olha a quantidade de universidades, a expansão das universidades, o Instituto Federal. Nós temos realizações, 20 milhões de empregos com carteira assinada. Eu acho que o Bolsonaro vai perder essa eleição por isso. Um descuido com a vida do povo, em especial do povo mais pobre. Mas o senhor acredita que o PT teve algum erro crucial na eleição de 2018? Ali tiraram o Lula candidato a presidente da República. O Lula não pôde ser candidato. Mas, na sua visão, o PT só perdeu aquela eleição por isso? Não, eu acho que a gente poderia... Ali teve um momento que o Haddad, quando o Lula saiu, o Haddad subiu. E eu acho que a gente errou não ter batido mais duro no Bolsonaro. O PT esperou e nós fomos para o segundo turno. E o Bolsonaro acabou tendo aquela avalanche nos 15 dias do primeiro turno. Cresceu muito. Então eu acho que a gente tem que ter feito uma campanha mais marcando as diferenças. Dizendo, Bolsonaro sempre votou contra o trabalhador. Foi o único deputado que votou contra o direito das empregadas domésticas. Então eu acho que tinha um certo sentimento de que ir para o segundo turno com o Bolsonaro a gente venceria. Foi um erro. Houve uma subestimação, na verdade, do Bolsonaro. A partir daquela facada, ele não foi para debates, porque o Bolsonaro é muito despreparado. Ele não segurava um debate assim. Ele é muito despreparado. Ele não entende economia. Ele não se preocupa aí. Então, eu acho que houve uma conjunção de fatores. Eu acho que a gente errou nisso. A gente tem que ter mostrado mais o que era o Bolsonaro. O senhor agora é pré-candidato a deputado federal, Isso. né? Mas o PT no estado do Rio, ele nem de perto ele é o que é em São Paulo, por exemplo, em Minas, no Nordeste, em outras regiões assim. Por que o PT daqui não tem toda essa musculatura? Olha, você tem razão. O PT hoje, a força do Lula é maior no Nordeste, em São Paulo tem muitos quadros. Mas eu acho que a gente vai viver um processo de recuperação aqui no Rio. Você veja, você tem uma figura como Benedita da Silva, que deve ser deputada federal também, a gente vai fazer uma bancada bem maior. Só um parênteses, é importante destacar que o senhor não foi eleito senador, mas fez 1.200.000 votos. Isso. Eu na outra tinha feito 4.200.000. Não foi fácil essa eleição de 2018. Essa foi a eleição mais difícil da gente na história. Foi aquela avalanche, né? Muita gente votando no Bolsonaro, naquele processo, na minha avaliação, iludidos. O Bolsonaro ia trazer uma melhora na vida do povo. Foi a eleição mais difícil. Mas a gente está calculando agora eleger 6 deputados federais. O que é um recomeço muito importante. É dar um salto na bancada. Porque eu estou convencido que Lula precisa de uma bancada forte, tá? Que Lula ganhando essa eleição e não tendo apoio no Congresso Nacional fica mais difícil. E o Centrão, vocês estão vendo lá Arthur Lira, orçamento secreto. Bolsonaro, ele foi tão fraco como presidente, ele deixou o Congresso Nacional tomar um orçamento. Porque o orçamento é onde você define, olha, eu vou investir tanto em moradia popular, eu vou investir tanto em saúde, os projetos são esses. E ele deixou o Congresso. Então é uma coisa horrível, porque hoje, peço desculpas pela minha voz, pessoal, que tá. Porque hoje é o seguinte, você, em vez de ter projetos estruturantes, são os deputados que dizem, olha, eu quero colocar um dinheiro aqui. Então, e ele perdeu isso. Perdeu a capacidade de governar. Mas esse não é o papel do deputado? Não é, mas o deputado sempre pode colocar emendas. Uma parte da emendas. Colocava 15 milhões. Eu coloquei emendas aqui, por exemplo, para Campos. Se for ver aqui na prefeitura, eu coloquei emendas para saúde, para aquisição de equipamentos. Coloquei emendas para o UENF. Sabe o restaurante da UENF? Ali, teve um período, foi emenda minha. Para o Instituto Federal, coloquei para a UF. Mas era uma parcela. Você tinha lá 15 milhões por ano. Agora não. É orçamento secreto.
né? Então, veja, é muito melhor um governante, um presidente da República dizer o seguinte, olha, manda para o Congresso, nós queremos fazer isso, investir tanto em combate à fome. Agora não. O presidente perdeu hoje, o Bolsonaro, até isso, né? Então eu acho que o parlamentar tem que ter emendas, mas não pode ser dono do orçamento assim como está hoje. Sim. O senhor falou em recomeço do PT. O senhor teve um recomeço também, porque foi em 2020 que o senhor foi candidato a vereador, foi um dos mais votados na cidade do Rio. Como que foi esse período para o senhor, esse recomeço? Porque eu estava me preparando para a entrevista aqui, eu vi alguns programas, vou até falar da Jovem Pan, que é bem bolsonarista, Claro. eles falavam, diminuíam o fato do senhor, de senador, concorrer a vereador. Mas foi um recomeço. Como que foi para o senhor naquele momento? Olha, deixa eu te contar. Eu comecei, na verdade, como líder estudantil. Há exatos 30 anos atrás, eu fui eleito presidente da União Nacional dos Estudantes. Eu sou paraibano. Eu fui membro da Uni também. Ah, foi, Fabrício? Fui. Poxa. Aí eu vim aqui para São Paulo e Rio, a sede da Uni tem uma sede em São Paulo e no Rio. E a gente fez aquele movimento dos caras pintadas, que acabou afastando o colo. De lá para cá, eu participei de todas as lutas sociais nesse país. Vivi toda a história. Vi a chegada do Lula à presidência e vivi esse momento, que é um momento que muita gente baixou a cabeça. Foi um momento que foram para cima do PT. Tem uma mulher que é uma mulher honesta e honrada, se chama Dilma Rousseff. Inventaram pedaladas fiscais para tirar ela da presidência da República. Fizeram toda aquela perseguição ao Lula e eu fiquei firme ali. Eu sabia que estava pagando um preço, que ia pagar um preço. Quantas vezes você viu vídeos meus de confusão com essa turma bolsonarista? Eu nunca baixei a cabeça para eles, porque eu sempre acreditei na causa que eu defendo. Mas era isso, eles queriam intimidar. A gente resistiu. Eu sabia, eu não quis recuar da candidatura ao Senado, eu podia ter sido eleito deputado federal, mas naquele momento eu não queria recuar. Porque queria mostrar que nós íamos enfrentar, íamos lutar. E perdi o mandato. Para mim, não tem nenhum problema. Porque eu conheço que a história você vai e volta. Eu tinha convicção de que esse ciclo não ia durar muito tempo. E Bolsonaro não ia conseguir ser um bom presidente, porque nunca passou pela cabeça dele a preocupação com os mais pobres. E no Brasil, para o cara ser um bom presidente, tem que ter essa preocupação. Eu estou encarando como um grande recomeço. A história é assim. Você avança. O fato é que eu permaneci, vim candidato a vereador. Eu acho que fiz certo, porque naquele momento que a gente tem que dizer, nós do PT, que nós estamos aí. Nós não vamos largar nada, não. Nós vamos continuar. Eu espero voltar para Brasília agora com a grande votação, que eu quero estar do lado do Lula, quero ajudar ele a governar. Sei que não vai ser simples. Não é só ganhar a eleição que resolve tudo. A gente tem que colocar esse país para crescer. A gente tem que gerar empregos. O Lula está com obsessão em empregos. Então, veja, eu encarei os percalços, encaro como fazendo parte da história. Né? Engraçado, minha trajetória política é sempre muito em cima dessa coisa da história. Eu, quando olho, em 30 anos atrás, eu estou com 52 anos. Né? E quando eu olho para o futuro, né, não sei, ter 20, 30 anos à frente, eu encaro com muitos desafios. Não é o cargo que eu vou estar, mas eu quero continuar lutando nesse país para que a gente volte a ter um Brasil para todos. Eu acredito muito nisso, meu Fabrício. Eu tenho muita convicção do que eu acredito. Eu sei que tem gente aqui que discorda, que tem outras posições, mas uma coisa que eu aprendi com o Lula é que nós temos um objetivo, que é de transformar esse país num Brasil para todos. Eu fico vendo a universidade, você que fez parte do movimento estudantil, na época que eu entrei na universidade, dificilmente tinha um jovem negro cursando a universidade. Era quase uma reserva de vagas para a classe média alta, para os filhos das elites. A gente conseguiu democratizar isso. É bonito ver o filho do trabalhador se formando, essa juventude negra que está conquistando espaço. Então eu tenho muito essa minha atuação na política, muito calcada em cima dessa perspectiva, dessa causa e da história. Lindbergh, agora para a gente entrar na parte final, o senhor é um símbolo do movimento Caras Pintadas, que levou muita gente para as ruas, mas naquele momento não tinha internet, era outra forma de se trabalhar. Hoje em dia, a internet é presente quase que o momento inteiro no trabalho de um político, de mobilização, de tudo isso.
Quais as diferenças que o senhor, quais as maiores dificuldades, na verdade, que o senhor enfrenta em se habituar a esse novo momento? Porque a gente sabe que as internet têm que as redes sociais têm o lado favorável, mas também tem um lado contrário, que são ofensas, as pessoas falam o que querem. Quais as dificuldades que o senhor percebe nisso? Olha, você sabe que quando eu vou fazer um debate nas universidades com os estudantes, eu falo sobre o movimento dos caras pintados em 92, as pessoas não conseguem nem visualizar o que eu vou falar agora. Porque naquela época não tinha celular. Não é nem redes sociais. É uma dificuldade. Eu me lembro que a primeira passeata que a gente fez foi no dia 11 de agosto de 92, uma passeata gigantesca em São Paulo. Eu quis ligar para o Lula, para ele ir no final da passeata. Sabe o que eu fiz? Eu estava em cima do trio elétrico, eu desço, pego uma ficha do orelhão, coloco, ligo, dou a sorte dele estar no PT e atender. Era outro mundo. Naquela época era necessário muito o papel da gente. A gente, para fazer uma mobilização, a gente ficava 15 dias passando de sala de aula a sala de aula. Reunia os DCEs, os grêmios. Tinha um processo para fazer isso. Agora é diferente. Você chama manifestação pelas redes sociais. Mas eu acho que ainda tem um papel que a direção tem a fazer. Por exemplo, eu acho que agora o movimento estudantil podia ter feito mobilizações muito grandes contra Bolsonaro. Porque na juventude, o Bolsonaro está perdendo de 3-1. Se você for aqui na UF ou no Instituto Federal, é quase 10-0. Na época nossa, eu acho que tinha uma coisa que as redes sociais não anulam, que é de fazer esse contato corpo a corpo. Eu, sinceramente, eu acho que está todo mundo achando que é só via redes sociais e esqueceram o método antigo, que também é importante. Eu acho, nesse sentido, que a UNE pode ter perdido uma oportunidade, porque podia ter colocado muita gente na rua. Agora, o movimento estudantil, ele é diferente, tem especificidades. Então, eu sempre acho que, na minha época, a gente fazia passeata de estudantes, com bandeiras próprias. Eu acho que faltou muito isso, entendeu? No momento. Agora, é claro, eu sou um cara completamente adaptado. Tudo, redes sociais, essa coisa do WhatsApp. Um dos motivos de eu estar sem voz é o WhatsApp. Porque eu falo com muita gente. Isso vai desgastando também, né? Mas tem a parte negativa também, que são as ofensas, claro, comentários maldosos. Fake news de todo tipo, né? Esse é um problema muito grave, real. Eu acho que essa eleição, as fake news vão ter um peso menor, porque a realidade da vida do povo está se impondo. Sim. Né? Então não adianta. O cara pode fazer a fake news que quiser, mas o botijão de gás é R$130. As pessoas não estão comendo carne no final de semana, o churrasquinho acabou. Então eu acho que as fake news também têm seu limite. Tem o lado bom e o lado ruim desses avanços das redes sociais, né? Mas eu acho que nada tira a comunicação um a um. E tem políticos também que eles surgem nas redes sociais, como é o caso do Gabriel Monteiro, por exemplo, que é seu companheiro de Câmara no Rio. E aí a gente volta na pergunta anterior, por causa das ofensas, coisas assim. O PT é muito crítico, sempre reclamou muito das pessoas que chamavam Lula de bandido, e aí teve todo o processo ali, depois foi anulado, tudo isso, não teve condenação nenhuma. Mas o senhor fez uma publicação na rede social do senhor, que o senhor chama o Gabriel Monteiro de bandido e que iria apresentar uma representação no Conselho de Ética. Só que naquele momento ali eram acusações, não tinha nada provado ainda. O senhor não acha também que errou? Não teve um excesso nessas palavras? Não acho, não. Eu acho que a situação do Gabriel Monteiro é muito grave. As denúncias são fortíssimas. Está lá o Conselho de Ética na Câmara reunido. Por mim, ele tem que ser cassado. As práticas dele ali são práticas, o termo é forte, mas é de banditismo. Inclusive tem uma questão, ele utiliza toda a sua estrutura de gabinete, que é paga com dinheiro público, para ganhar dinheiro. E toda a estrutura dele é para produzir vídeos de YouTube, né, que ganha muito, porque ele tem uma coisa muito grande, mas ali teve assédio sexual, violentíssimo contra funcionários do seu gabinete, né? Esses eram os paladinos da moralidade. Foram esses que foram para as ruas, que atacavam a gente, que atacavam o PT, uma coisa como essa. O caso dele tem provas. Eu espero, eles estão tentando atrasar para não ser caçado, porque ele quer dar o pulo,
ser deputado, aí já sai da Câmara, né? Mas se for a votação, ele vai ser cassado. Porque as provas, o vereador Chico Alencar está lá, é o nosso representante do Conselho de Ética, as provas são muito contundentes. Esses caras, é engraçado, Fabrício, eles se achavam os grandes paladinos. Era isso. E eu fico vendo, esse Bolsonaro continua repetindo, eles continuam chamando Lula ladrão, e o ministro da Educação dele. E essa crise toda, e o dinheiro do Queiroz, que na verdade sempre houve rachadinha do gabinete, na conta da mulher do presidente da República. Acusaram o Lula daquele apartamento, que era uma coisa meio sem pé nem cabeça. Imagina se fosse a dona Marisa ou a Janja que recebesse dinheiro roubado de um gabinete na sua conta. Teria acontecido, entendeu? Agora, eu acho que o Bolsonaro está numa situação, novamente, desculpa pela voz, muito difícil. Porque ele não fez nada pelo povo, o desemprego está aí, a fome está aí, a inflação está aí. E ele tentava segurar a campanha dele em cima do discurso de combate à corrupção ainda agora. Acho que essa prisão do ministro da Educação deixa ele numa situação muito delicada e mostra que ele tentou segurar. Isso é um crime. Você tentar, numa investigação, interferir, dizendo ao ministro que podia acontecer um pressentimento. Falou que teve um pressentimento que podia haver uma busca e apreensão na casa do ministro. Então, eu acho que ele perdeu o discurso. Nós vamos ter um problema. O Bolsonaro tem um problema. Ele não tem o que falar, né? E eu estou muito confiante, viu, Fabrício? Estou muito confiante. E te falo, eu estou muito confiante na vitória do Lula, mas muito confiante no trabalho que a gente tem que fazer. É de levantar esse Brasil, de pacificar também esse país, né? De acabar com... Eu vivi numa época que você discordava. Eu discordava do PSDB, Aloysio Nunes, Zé Serra. Eu fazia um discurso do lado, ele fazia um discurso do outro lado. E a gente conversava, dialogava tranquilamente. Essa coisa bolsonarista desse discurso de classificar o adversário de inimigo, tem que bater, brigar, a gente tem que acabar com isso no Brasil. Ninguém aguenta mais isso. Na época que eu era senador, a gente tinha uma preocupação muito grande com os números. Tanto a gente quanto o PSDB. E eu falava assim, nós criamos tantos empregos, mostrava os números, a fonte é essa. A gente entrou numa época no Brasil que a pessoa fala qualquer coisa. A frase de efeito vale mais do que vale mais, o cara mente, solta qualquer número. Então eu acho que a gente tem uma tarefa de reconstruir esse país, de pacificar o país no próximo período. Lindbergh, a gente vai encerrando por aqui, mas antes de mais nada, eu queria te dizer que eu, como ex-integrante do movimento estudantil, é uma honra ter você aqui, com toda a sua história. Eu queria que você deixasse um recado para aquela câmera ali. Não, olha, eu estou lutando muito. Vem cá, eu me sinto como um sujeito que viveu todos esses momentos da história por dentro. Eu estava com Lula em São Paulo, quando teve a decretação da prisão dele. Eu vivi ali com a Dilma, vivi esses momentos difíceis. Quero estar vivendo esse novo momento, né? E o mais bonito é a gente ganhar, não é só ganhar, aquilo que eu acabei falando aqui. É ganhar e fazer. Voltar a ter esperança nesse país. Voltar a ver novamente o Brasil crescendo, a vida das pessoas melhorando. É por isso que eu estou aqui, sem voz, porque eu não estou parando de trabalhar, pessoal. Cada hora eu estou num lugar diferente. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando contigo e estar aqui em Campos. Um abraço a todos. Prazer é nosso, Lindbergh. Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.